Boa noite, está no ar aqui pelo canal 16, o Educação e Cidadania. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha da Fraternidade 2018. O meu convidado é o padre Ivanir Rampon, coordenador arquidiocesano de pastoral. Boa noite, padre, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo, obrigado pelo convite. É com alegria que estou aqui neste programa Educação e Cidadania para falar de algo tão importante para a educação, de algo tão importante para a cidadania, que é a superação de todas as formas de violência, a construção de projetos de paz. Padre, infelizmente nós temos vivido uma onda crescente de violência em todo o mundo, em especial aqui no Brasil os números são muito altos e por isso a campanha da Fraternidade 2018 tem como tema a fraternidade e superação da violência. A gente pode dizer que o objetivo é sensibilizar a comunidade? Sim, podemos dizer que um dos objetivos é sensibilizar a comunidade. A campanha da fraternidade, ela não é de agora. A campanha da fraternidade acontece já desde 1964 e cada ano a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nossos pastores, os pastores da igreja, eles escolhem um tema. E a escolha do tema acontece sempre em um aspecto que falta fraternidade. Então a campanha nunca será num tema que sobra fraternidade, que tem fraternidade demais, mas sempre escolhe um tema que falta fraternidade, que é preciso sensibilizar a igreja, os próprios membros da igreja, a sociedade, o Brasil todo sobre essa temática. Então, olhando para a atual realidade política, econômica, social, cultural, a igreja no Brasil foi percebendo que há muita violência e que é preciso pensar formas de superação da violência. Então é uma campanha que visa sim sensibilizar a comunidade, mas ir mais, ajudar a comunidade, ajudar cada pessoa a superar as suas próprias violências e ajudar também os grupos, as instituições a superarem as nossas violências, pois nós sabemos que todos nós temos violências, todos nós praticamos violências. Então, como é importante a gente se dar conta quais são as minhas violências, quais são as violências que eu pratico e buscar superar essas violências. O tema, então, violência, ele vai ser trabalhado nas missas e na catequese também durante todo o ano. Sim, todo ano é trabalhado. O enfoque é mais nesse período da Quaresma. É uma maneira, inclusive, de nos prepararmos para a Páscoa, né? A Páscoa que logo mais estará chegando aí. Mas então, assim, acontece durante todo o ano, especialmente na Quaresma. É trabalhado nas liturgias, nas missas. Então, nas missas a gente olha e pede perdão a Deus pelas violências que estamos cometendo, que o nosso povo está cometendo, que nós estamos cometendo. Nos comprometemos a superar as violências, a buscar formas de superação da violência não violentas. Nós buscamos então isso na missa. Na catequese, onde nós trabalhamos de modo especial com crianças, adolescentes, como ajudar esses cidadãos brasileiros, mas também pessoas que mais adiante irão conduzir o nosso Brasil a terem modos pacíficos de governar, sabendo respeitar as pluralidades, as diferenças que existem, que a diferença, a pluralidade não seja motivo da gente se matar, não seja motivo da gente se agredir, mas seja motivos de construir pontes, diálogos, compreensão, entender a diversidade não como um problema, mas como uma riqueza do povo brasileiro, do mundo todo, não só do povo brasileiro, mas como a campanha acontece no Brasil, falamos aqui do Brasil. Também a campanha da fraternidade está sendo trabalhada em todos os outros grupos, nas nossas pastorais sociais, pastoral da terra, pastoral operária, pastoral da juventude, nos movimentos da igreja. Aqui em Passo Fundo nós temos vários movimentos de igreja que estão trabalhando a campanha da fraternidade, movimentos que atingem a família, movimentos que atingem a juventude, mas também nós estamos trabalhando em toda a nossa região nas áreas pastorais. Eu faço parte de uma equipe de mais ou menos 10 pessoas que estamos praticamente todas as noites indo para seminários da campanha da fraternidade, e nesses seminários tem participado de 140 a 200 pessoas cada noite. Então é muita gente que acaba sendo envolvida nesses seminários
E assim eu percebo que as pessoas estão saindo sensibilizadas desses seminários. Também nós estamos sendo chamados para trabalhar em escolas, em outros ambientes, inclusive aqui na televisão, né? Então, assim, a gente percebe que a CNBB acertou em trabalhar a temática da campanha. Não que seja uma temática fácil, não que seja uma temática de fácil de trabalhar, ela é complexa, é difícil, as respostas precisam ser sensatas, amadurecidas, mas não adianta mais a gente esconder a temática, a gente tem que trabalhar a temática. E que a gente espera um resultado também, né? E que a gente espere o resultado, né? Isso mesmo. Então há essa grande preocupação com resultados, mas a pergunta assim é bem acertada. A gente não vai ter bons resultados se a gente não sensibilizar a população. Então é muito importante essa sensibilização. E depois dessa sensibilização, a gente buscar juntos, em grupos, em comunidades, mudanças efetivas na sociedade. Padre, eu estive pesquisando um pouquinho então sobre a campanha da fraternidade para a gente chegar aqui e fazer a gravação dessa entrevista, e no texto base dela aponta várias formas e vários tipos de violência aqui no Brasil, dando destaque às práticas contra negros, jovens e mulheres. Os grupos sociais então são as maiores vítimas da violência aqui no Brasil? Sim, se nós olharmos os dados, né, os dados que não são dados que a igreja levantou, mas outras instituições nos ofereceram, nós vamos ver que as maiores vítimas são esses grupos, né? A violência contra a mulher, ela é muito grande, nós temos dados altos sobre a violência à mulher, mas convém dizer que nesses dados não estão todas as violências às mulheres, porque muitas das violências às mulheres acontecem às escondidas, acontecem dentro de casa e não aparecem nos dados, não são numeradas. Então, assim, há muita violência contra a mulher. A mulher é agredida às vezes pelo próprio parceiro ou por outras pessoas, né? Então, há a violência contra a mulher. Há violência contra os povos indígenas, há violências contra os negros, mas especialmente a violência abrange os pobres. Os pobres são vítimas da violência. No texto base da campanha da fraternidade, por exemplo, tem uma parte muito interessante que fala de uma violência que nós não falamos muito, que é a violência do Estado. O Estado brasileiro é um Estado muito violento. Se nós pegarmos assim, 1500, quando os portugueses chegaram aqui, eles não chegaram e disseram bom dia, boa tarde, viemos aqui para conversar, para nos entender. Não, eles chegaram aqui e disseram, essa terra é nossa. E quem estava aqui? E com quem estava aqui foi praticada uma grande violência. Foi criada uma violência. Então, o Brasil, ele não iniciou com a paz. Essa ideia que nós somos ordeiros, que nós somos um povo de paz, é um pouco falsa. O Brasil, o Estado brasileiro, ele iniciou com uma violência, e uma violência contra quem estava aqui, e no decorrer desses mais de 500 anos, uma violência contra os pobres. Os pobres sempre foram violentados nos seus direitos, inclusive no direito básico à vida, no direito básico à alimentação, no direito básico a ter uma terra, a ter uma casa, a ter saúde de qualidade. Imagina assim, quando eu vou num hospital, estou mal e tenho que ficar 30 dias esperando uma ficha para conseguir uma consulta. Isso não é uma violência? É uma violência que a nossa população está sofrendo. Quando se fala violência, uma tentação que nós temos é pensar na violência do grande traficante, do ladrão, do assaltante, que são violências... Na agressão física, né? Na agressão física. São violências, a agressão física é uma violência, mas a temática da violência é muito mais profunda, é muito mais complexa. Por exemplo, o fato de eu não ter um atendimento médico digno, que, aliás, a Constituição me garante, é uma violência que está sendo feita a mim e é um desrespeito à Constituição brasileira. Então, a temática da violência, de fato, atinge as mulheres, atinge negros, povos indígenas, atinge os pobres, os menores, enfim, há uma grande violência que nós chamamos estrutural. Existe a violência física, a violência pessoal, existe a violência relacional, marido, mulher, pais, filhos, professor, estudantes na escola tem violência.
Existe essa violência cultural, que depois podemos falar mais da violência cultural, e tem também essa violência do Estado, essa violência que está estruturada e que, por incrível que pareça, às vezes a gente nem se dá conta que isto é uma violência. A gente acha que não é violência, mas é uma violência. A corrupção também aparece nessa lista, né? Sem dúvida, a corrupção é uma grande violência, porque, veja bem, a corrupção é a corrupção de um bem que é público, quer dizer, uma população será lesada. Aquele dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, vai para o bolso daquele que se envolveu na corrupção. Então, a corrupção é uma forma de violência. E agora também, mais do que nunca, nós temos as redes sociais. A agressividade está aumentando nas redes sociais, na internet, acaba tomando outras proporções. E isso também pode ser trabalhado pela campanha da Fraternidade agora em 2018. Então, é muito interessante, nos seminários que nós estamos realizando, uma das dinâmicas é pedir para as pessoas, para elas falarem quais são os tipos de violência que existem. Mais do que nós falarmos, as pessoas dizem. E os jovens, especialmente os jovens, eles falam da violência virtual. Eles falam desta violência virtual. Então, eles vão trazendo, por exemplo, aquelas pessoas que se escondem atrás do nome falso, né? Se escondem atrás de uma falsa informação e vão agredindo, vão minando pessoas, instituições, e geralmente é interessante. Quem que são as vítimas? Aquelas instituições, aquelas pessoas que querem a superação da violência. Então se faz uma violência contra as pessoas que querem a superação da violência. Isso é uma violência. Sem falar de outros modos, como a chantagem, divulgação de fotos. Nós já sabemos de pessoas que foram ameaçadas de divulgar certas fotos e que elas acabaram se matando por medo de que essas fotos fossem divulgadas, né? Fotos íntimas, assim por diante. Então, de fato, existe sim uma violência virtual. Os meios de comunicação que podem ser para o bem também são usados muitas vezes para a violência, né? Para a agressão. O senhor falou violência cultural, o que seria isso então? Então, a violência cultural é algo muito interessante que o texto da campanha da Fraternidade trabalha, né? O texto da campanha Fraternidade vai falando vários tipos de violência. E o que é a violência cultural? A violência cultural é aquela violência que vai entrando na cultura. Ou seja, nós acabamos pensando culturalmente, né? Nós acabamos pensando que a solução da violência é outra violência. Então, assim, entra na cultura a ideia. Tem uma violência? Como que nós vamos acabar com essa violência? Praticando outra violência. Então, aquelas frases, chavões, bandido bom é bandido morto, tem que matar tudo, tem tudo ir para cadeia. Quer dizer, opa, eu não estou mais refletindo, eu não estou mais pensando. Ora, se vamos matar todos, não vamos sobrar ninguém. Se nós vamos matar todos os violentos, tem que me matar a mim, eu também sou violento. A Paula também tem suas violências, todos nós temos nossas violências. Imaginamos assim, nós somos amigos, de repente a Paula me faz alguma coisa e eu fico assim, deixa comigo. O dia que surgir, eu acabo com ela e de preferência em público. Isso é uma violência. Então, se a gente vai acabar com todas as violências, nós vamos morrer todos. Porque somos todos violentos, todos temos violências. Se todos nós temos violência, todos nós também podemos superar as nossas violências. E é isso que a campanha da Fraternidade quer trabalhar. Nesse sentido, Paula, a campanha da Fraternidade nem é tanto sobre a violência, mas é sobre a superação da violência. O objetivo não é trabalhar a violência. A violência está aí. Basta a gente ligar a TV, basta a gente ir na rua, a violência está aí. Mas a campanha quer trabalhar a superação da violência. E a superação começa no coração. Começa no coração de cada pessoa, no meu coração, no nosso coração. Claro, não pode ficar só no coração. Ela tem que mudar a cultura. Quer dizer, tem que mudar toda a cultura. A violência não se acaba com violência. A violência se acaba com paz. A violência se acaba com amor. A violência se acaba com compreensão. E talvez eu diria assim, um dos valores que hoje é fora de moda falar, com perdão. Como eu poder olhar no olho da outra pessoa e dizer, eu te perdoo, nós nos perdoamos, vamos recomeçar. Parece que a cultura não quer mais que a gente se perdoe, que a gente se agride o tempo todo.
que a gente fique competindo um com o outro o tempo todo. A gente sabe onde vai levar isso, vai levar a explosão da nossa vida, né? Então, a violência cultural é achar que a solução para a violência é outra violência. É não acreditar nos métodos de paz, é não acreditar nos métodos de diálogo, é não acreditar nos métodos de compreensão, de perdão, de tolerância. Porque pode ter um momento que não tem espaço para perdão. A Paula fez algo para mim, eu vou pedir perdão, mas a Paula não quer me perdoar. Quer dizer, eu tenho que tolerar isto. Agora, porque ela não quer me perdoar, não posso sair matando. Né? Então, a tolerância, ela é necessária, precisamos nos tolerar. Se a gente não tolera uma pessoa porque me fez algo, porque é diferente ou porque é do outro grupo, isso é uma violência. Então, a violência cultural é acreditar que a solução para a violência é mais violência. Violência gera violência. E se a gente conversar com as pessoas, principalmente sem essas pessoas refletirem, as pessoas acreditam nisso, apostam nisso. Mas quando elas começam a refletir um pouquinho, começam a ler um pouquinho, começam a participar dos nossos seminários, as pessoas veem, não é por aí. As pessoas começam a perceber que a saída não é a cultura da violência, mas é a cultura da paz. Então a campanha da fraternidade vem para provocar a cultura da paz. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar então sobre a superação da violência. Vamos dar sequência ao debate aqui com o padre e a gente volta então em seguidinha com Educação e Cidadania. Não saia daí. O programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre a campanha da Fraternidade 2018. O meu convidado é o padre Ivanir Rampon, coordenador arquidiocesano de pastoral. No bloco anterior nós ficamos de falar então sobre a superação da violência, já que neste ano a campanha da Fraternidade traz o tema Fraternidade e Superação da Violência. Padre, no texto base da campanha, sugere-se que a superação da violência seja de diversos modos. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns deles e vou querer que o senhor comente então após isso. Na relação com o outro, no cuidado, no jeito de agir, perdoar, amar, viver e ouvir, na cultura da paz, na família, na conversão pessoal e social, nas mudanças de atitudes e comportamentos, na oração, na espiritualidade, principalmente no tempo de Quaresma. Então eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas formas de superar a violência. Então são formas que a campanha da fraternidade vai colocando para nós superarmos a violência. Começamos com uma forma, a violência pessoal. Por exemplo, assim, todos nós somos violentos. É bem verdade, como já foi dito, que uns são mais, outros menos, as proporções de violências entre as pessoas mudam, mas todos somos violentos, todos praticamos violências. Por exemplo, existem violências por atitudes, por gestos. Quando eu olho com uma pessoa e faço aquele olhar fulminante, é uma violência. Nós podemos ser violentos pelo olhar, nós podemos ser violentos pelo calar. Quando eu faço um protesto, não falo mais. Pode ser uma forma de violência. Podemos ser violentos no falar. Podemos ser violentos até no caminhar. Se eu bater os pés aí, eu posso ser violento. Então nós podemos ser violentos por atitudes corporais. Pelo olhar, pelo falar, pelo silenciar. Nós podemos ser violentos também pelos sentimentos. Lá dentro de nós, imaginamos a vingança. A pessoa vingativa, ela vai se envenenando, ela vai ficando azeda, ela vai ficando amarga, porque a violência faz isso em nós. A violência não nos torna pessoas alegres, felizes, e a vingança é uma violência. Porque a violência tem muitas formas, e uma das formas é a violência. Eu fui agredido, e aí agora eu quero agredir. Eu sofri uma violência, eu quero fazer uma violência. Isso é a vingança. Então assim, a violência atinge também os nossos sentimentos. Podemos ter sentimentos muito vingativos, muito violentos,
podemos ter também pensamentos. Quantos pensamentos que passam dentro de nós, que se a gente parasse, examinasse, fizesse um exame de consciência, nós vamos perceber que são sentimentos violentos. A campanha da fraternidade está pedindo nesse tempo de quaresma, nesse tempo de conversão, que a gente se converte disso. Que a gente se converta dos pensamentos violentos, dos sentimentos violentos, que a gente se converta das atitudes violentas. Então isso a nível pessoal. Mas também se a gente ir um pouquinho mais e olhar para a família, quantos sentimentos violentos, quantas atitudes violentas, que também nós precisamos de conversão. E assim vamos indo, até chegarmos na sociedade. Quer dizer, aí na sociedade nós precisamos criar estruturas, leis, que não sejam violentas, porque nós podemos criar leis violentas. Nós podemos criar leis que são violentas. Leis que tiram direitos da população pobre são leis violentas. Leis que promovam a vida de todos os cidadãos brasileiros, essas são leis que não seriam violentas. Então, a campanha da fraternidade é esse convite para nós buscarmos criar uma cultura de paz desde a dimensão pessoal até a dimensão estrutural, cultural. E nesse ponto, eu gostaria ainda de destacar a importância da espiritualidade. Nós vivemos num mundo, muitas vezes, muito técnico, muito tecnológico, as pessoas não têm, a vida é trabalho, é lazer, mas falta esse cultivo espiritual. E o cultivo espiritual é fundamental para nós criarmos a cultura da paz. Imaginamos uma prática espiritual que faz parte da tradição da igreja e que os nossos antepassados aprenderam, infelizmente hoje às vezes a gente deixa de lado. O tal de exame de consciência. Toda noite, antes de dormir, você fazer um exame do teu dia. Assim como quando a gente vai no médico, o médico examina todo o nosso corpo, tenta detectar as coisas que não estão bem, as coisas que estão bem. Se a gente conseguisse todas as noites fazer o exame da nossa consciência, durante este dia, o que eu fiz que foi bom, que promoveu a paz, mas durante esse dia o que eu fiz, que talvez até sem querer, de uma forma um pouco mecânica, indesejada, mas que não foi legal, não foi bem. Quando a gente começa a fazer constantemente esse exame de consciência, esse exercício espiritual, a gente tem uma grande possibilidade de ser melhor, porque a gente se deu conta. A gente detectou. Agora, quando a gente vai fazendo automaticamente, um dia atrás do outro, sem se autoavaliar, sem se autoanalisar, daqui a pouco vira a cultura da violência e eu acho que a cultura da violência está no outro, não está em mim. Mas eu já estou envolvido na cultura da violência. Então, a dimensão espiritual, ela é fundamental. É fundamental para nós, como pessoas, mas também como sociedade, como comunidades, criarmos a cultura da paz. Isso que o senhor fala vai ao encontro também do lema. Nós falamos bastante do tema e o lema foi retirado do Evangelho de Mateus, capítulo 23, em Cristo somos todos irmãos. Gostaria que o senhor comentasse também um pouquinho disso. Isso, esse texto está lá em Mateus capítulo 23. E lá em Mateus capítulo 3 é muito interessante, porque o texto, se a gente localizar o texto bíblico, lá no texto bíblico estava tendo um conflito. Os fariseus estavam fazendo uma violência contra Jesus. Eles estavam desprezando Jesus. E mais ainda, eles estavam tendo atitudes violentas, porque eles se achavam os melhores, eles se achavam os puros, eles se achavam os santos, eles se achavam os não violentos e desprezavam todos os outros. Todos os outros eram os impuros, eram os pecadores, eram os indignos, eles eram os privilegiados e os outros que não prestavam. E aí entre eles ainda havia uma hierarquia. Um era tal, outro era tal, e eles disputavam entre si poderes, honras, glórias. E daí Jesus olha para os seus discípulos e diz: entre vocês não deve ser assim. Entre vocês, vocês são todos irmãos. Entre vocês, são todos irmãos. Todos nós temos um só Pai, o nosso Pai Celeste. Se todos somos filhos do mesmo Pai, todos nós, entre nós, somos irmãos. Então, e Jesus continua esse texto dizendo: e se alguém dentre vocês for grande,
porque nós podemos ter mais estudo, ter mais condições econômicas, mas se alguém de vocês ser grande, se faça servidor dos outros. Se você tem mais bens, serve mais. Se você tem mais sabedoria, serve mais. Se você tem mais talentos, serve mais. Ou seja, Jesus inverte. Geralmente a gente pensa o contrário, aquele que tem menos eu vou explorar. E Jesus ensinou, aquele que tem mais, aquele que tem menos é aquele que mais precisa. Então, daí que vem a frase, entre vocês tem que ser diferente. Vós sois todos irmãos. Então, a violência não combina com irmãos. A violência, a agressão, o domínio, entre irmãos, combina a paz, a compreensão, a entreajuda, a tolerância, enfim, os valores da cultura da paz. Bom, padre, como o senhor mencionou no bloco anterior, a campanha da fraternidade, ela existe há mais de 50 anos. E a abertura oficial ocorre sempre na quarta-feira de cinzas. Como que isso acontece? Para quem está nos assistindo, compreender um pouquinho mais sobre isso. Na quarta-feira de cinzas há uma celebração onde é colocada na pessoa que vai até a igreja, até a missa, é colocada a cinza na cabeça e é dito uma frase: converta-te e creia no Evangelho. E essa frase, então, cada ano é ligada no Brasil a um ponto. Crer no Evangelho hoje significa crer na paz, crer na superação da violência. Aquela pessoa que diz que crê no Evangelho, mas promove violências, só disse que crê. Na verdade, não crê. Então, a abertura acontece nessa celebração, na quarta-feira de cinzas, onde nós colocamos cinzas nas nossas cabeças e a partir deste dia, então, nós iniciamos a quaresma e a campanha da fraternidade. Na quaresma, a gente costuma destacar 3 elementos que é importante reforçar e a gente associa, então, esses 3 elementos à campanha da fraternidade. O primeiro elemento é a oração. Então, a quaresma é tempo de rezar mais. Se durante os outros dias do ano eu rezo tanto, na quaresma eu tenho que rezar mais. Como católico, como cristão, eu rezo mais. Eu dedico mais tempo à oração, mas também mais qualidade à oração. Não que não se deve rezar, não deva rezar nos outros dias, claro, mas a quaresma é um tempo especial. E este ano relaciona-se, então, oração com paz, oração com superação da violência. Por isso, a importância de, na oração, eu rezar, pedindo a Deus a graça, a força de superar as minhas violências e ser o instrumento da paz. Um outro elemento que nós temos é o jejum. Às vezes as pessoas confundem o jejum com uma visão muito rasteira, é deixar de comer. Não, não precisa deixar de comer. Jejum é muito mais. Jejum é autocontrole, é autocontrolar-se. Quer dizer, o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Deus, é aquele jejum que você controla os teus egoísmos, as tuas gulas, os teus domínios, para ser mais irmão. Então, por isso, essa ideia de a gente se olhar. E, além do jejum, da oração, tem a esmola, ou a solidariedade. Por isso que a gente realiza campanhas de fraternidade, campanhas de solidariedade, para superar a paz. Então, durante a quaresma, a gente é convidado a fazer gestos de solidariedade. E, inclusive, a gente é convidado, no Domingo de Ramos, fazer um gesto econômico de solidariedade. Cada cristão, cada católico é desafiado a abrir a sua carteira, tirar um dinheiro maior do que costuma tirar e financiar projetos de solidariedade. Nós temos vários projetos de solidariedade em vários níveis, em nível de arquidiocese, em nível de Rio Grande do Sul, em nível nacional, que são financiados com esse dinheiro que é recolhido nos Domingos de Ramos. Por exemplo? Então, por exemplo, nós temos aqui uma prestação de contas dos projetos da nossa arquidiocese. Nós temos aqui vários projetos, né, que foram financiados na nossa diocese. Depois temos no estado e temos nacional. No estado, por exemplo, nós temos um grupo no município de Guaporé de pequenos agricultores que trabalham fazendo massas
E com esse trabalho, com esse dinheiro, com esse trabalho que eles vão fazendo, eles conseguiram criar entre eles mais fraternidade, se ajudar e beneficiar a comunidade. Temos, por exemplo, em Davi Canabaro, que foi feito um projeto o ano passado com as pessoas que frequentam a PAI. Era uma maneira de criar fraternidade com essas pessoas. Nas igrejas católicas, quem for na missa nesses dias, vai encontrar esse material, pode pegar ali o material e aí vai ter então gestos concretos que foram realizados com a campanha da fraternidade do ano passado. Agora, os projetos, quem pode fazer projeto? Isso é uma pergunta que é interessante. Quem pode fazer projetos? Grupos organizados, entidades organizadas, fazem o projeto, justificam e enviam para uma comissão central. A comissão analisa, se o projeto for aprovado, tem inclusive um financiamento econômico para esses projetos. Mas, ou seja, todas as nossas comunidades, as instituições podem fazer este projeto. E eu digo mais, o projeto ele recolhe um fundo significativo. Todos os anos a gente até agradece as pessoas que doam e colaboram, porque de fato não é pouco, vem um valor significativo. Poderia ser mais, sem dúvida, mas não vem pouca coisa. E você tem feito alguns projetos bem fortes, ajudando pessoas, cada ano ligado ao tema. Por exemplo, esse ano os projetos provavelmente serão todos ligados com projetos de paz. Padre, infelizmente o nosso tempo está se esgotando e eu quero deixar aqui um momento para a gente encerrar. O que mais o senhor acha que a gente precisa acrescentar, que deve ser mencionado antes então de terminarmos a entrevista de hoje? Eu penso assim, 2 elementos. Se durante esse período dessa entrevista, cada qual que está assistindo deixou tocar no coração, e ao sair dessa entrevista diz, eu posso ser mais da paz. Essa entrevista já rendeu muitos frutos, foi excelente e valeu a pena. Se ela conseguiu despertar um gosto de ser da paz. E outra palavra, se na noite da Páscoa, quando nós, nas nossas igrejas alegres, acendermos o círio pascal, acendermos as nossas velas, naquela noite da Páscoa, a gente sair de lá da missa, da igreja, da vigília pascal, dizendo assim, olha, nesta quaresma eu entrei com tanta violência e estou saindo com menos violência. Eu entrei com tanta paz, estou saindo com mais paz no meu coração. Valeu a pena a campanha da fraternidade. Produziu frutos. Porque o importante é que a campanha da fraternidade não fique só um estudo, não fique só uma divulgação, mas que ela de fato chegue lá no coração das pessoas, encha os corações de paz e que esses corações cheios de paz sejam corações comprometidos para construir, então sim, a cultura da paz no Brasil e no mundo. Então, o programa Educação e Cidadania de hoje conversou com o padre Ivanir Rampon, coordenador arquidiocesano de pastoral, sobre a campanha da Fraternidade 2018. Padre, obrigada pelas informações, obrigada por estar presente aqui na TV Câmara, trazer um pouquinho mais da cultura de paz, da superação da violência, E a gente deixa o convite para retornar em outras oportunidades. Uma ótima noite. Boa noite, muito obrigado. Com alegria que eu vim aqui falar e estarei sempre à disposição e que possamos juntos, inclusive através desse programa, construir a paz, a cultura da paz que tanto precisamos. Obrigada, boa noite mais uma vez. Boa noite também a você que acompanhou o Educação e Cidadania de hoje. Fique agora com mais programação aqui no canal 16. Até a próxima semana.